Pois não. Muito obrigado, Wesley. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui mais uma vez pelas redes e canais da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo para bater um papo hoje sobre um tema muito importante, recente e relevante para o direito do trabalho e para a sociedade em geral, que é tratar dos reflexos da ADI 5766, que cuidou da gratuidade e dos honorários na Justiça do Trabalho. Meu nome é Horácio Conde, eu atualmente estou presidente da associação aqui em São Paulo. Comigo está aqui, representando a associação, a minha vice-presidenta, que é a Isabel Torres, que comigo preside. Ela é minha vice e eu sou vice dela. E o nosso conselheiro, Ailson Duarte. Eu já fiz no privado, mas de público, quero mais uma vez agradecer. É até difícil falar que é um bate-papo com tantos importantes nomes e tantas mentes pensantes tão relevantes da Justiça do Trabalho, do Direito do Trabalho, aqui conosco. Mas quero agradecer mais uma vez, e agora publicamente, à doutora Carolina Tupinambá, à doutora Daniela Antunes, ao ministro Cláudio Brandão, ao doutor Fabiano Zavanello, que nos atenderam muito gentilmente e vão emprestar para nós as suas inteligências na tarde de hoje. Muito obrigado aos senhores e às senhoras, e passo aqui a doutora Isabel, a minha vice-presidente Bel, para fazer a condução dos trabalhos. Muito obrigado, Bel, também pela organização desse importante dia de bate-papo aqui. Obrigada, Horácio. Boa tarde a todas e todos. Eu também quero fazer um agradecimento especial e em público, e especial a todas e todos, porque Horácio, gentilmente e de pronto, todos aceitaram o nosso convite. Doutor Fabiano, tenho muitas saudades, tempo que laborávamos juntos, foi muito bacana reencontrá-lo, ao menos virtualmente. Doutora Daniela, sou sua fã, doutora Carolina, igualmente, e o ministro Cláudio Brandão, mais uma vez, gentilmente, uma pessoa extremamente gentil, que nos atendeu prontamente. Muito obrigada a todos. Como bem disse Horácio, bate-papo, ficamos até acanhados, não é? Com tantos ilustres aqui representantes fiéis da Justiça do Trabalho. E falando em Justiça do Trabalho, nós tivemos, então, uma tarde de muita expectativa, uma tarde do dia 20/10 de 2021, que, creio eu, ficará para a história. E foi o julgamento da ADI 5766, como disse o Horácio, e um tema tão pungente que fez com que nós pensássemos em fazer aqui, inicialmente, um debate. Teremos outro, uma conversa, eu diria, teremos outro também aqui com o doutor Guilherme Feliciano, doutora Sara, doutora Dione, porque é um tema que merece ocupar espaços. E esse julgamento, temos aí duas situações. Cada um tem a sua opinião, evidentemente que sim. Não consigo não externar a minha, e acho que eu tenho certeza que foi um pontapé inicial para a retomada de um Estado democrático de direito, e há tanto tempo já, diria que desgastado, desde a reforma trabalhista. Mas, de toda forma, há também quem diga que é um retrocesso, e um retrocesso grande, em relação à redução da litigiosidade. Para falar um pouco de tudo isso, junto e misturado, nós convidamos aqui os doutores. Então, passo a palavra ao Ailson, que fará, então, a apresentação dos nossos convidados. Muito obrigado, doutora Isabel. Obrigado, Horácio, pela oportunidade. Deixo aqui já o meu agradecimento aos professores que prontamente aceitaram o nosso convite.
as boas-vindas aqui na nossa querida Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Quero falar, e talvez, acho que até posso falar em nome do presidente Horácio, da vice-presidente Bel, que a ART sempre está de portas abertas para discutir os temas atuais e relevantes do direito do trabalho, da justiça do trabalho e também, obviamente, que impacta a advocacia trabalhista. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida aqui dos nossos professores, porque se eu fosse ler o currículo inteiro deles, querida vice-presidente Bel, eu acho que uma hora inteira da live não seria suficiente. Só temos feras aqui hoje conosco e muito nos engrandece e nos deixa feliz de ouvi-los aqui na nossa casa. Eu vou começar aqui pela ordem, só para explicar pela ordem talvez das falas, para não tratá-los aqui todos de maneira idêntica, e quero já começar pela doutora Daniela Muradas Antunes, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós sabemos que a UFMG revelou muitos nomes para o direito do trabalho, e em especial a doutora Daniela, e também tem estágio pós-doutoral em Sociologia do Trabalho pela Unicamp. Foi, inclusive, professora em universidades internacionais, como, por exemplo, Roma, na Itália. Teremos também hoje, nessa tarde, daqui a pouco início de noite, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Dr. Cláudio Brandão é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Destaco aqui a grande atuação do ministro Cláudio Brandão na Justiça do Trabalho, especialmente no TRT da 5ª Região. O ministro Cláudio Brandão atuou como servidor, magistrado e desembargador do TRT da 5ª Região. Chegou ao TST em 2017 para ocupar a cadeira de ministro. O ministro Cláudio Brandão também é professor de diversas faculdades, cursos, palestras. Eu mesmo sou testemunha e já assisti o ministro Cláudio Brandão em diversos congressos e seminários. Teremos também, no dia de hoje, o advogado e professor Fabiano Zavanella, que é mestre pela PUC aqui de São Paulo, doutor pela USP, pela nossa Universidade de São Paulo, exímio professor, renomado professor em diversas faculdades, cursos, eventos. Tive também a oportunidade de, não sei se Fabiano lembra, mas de presidir uma mesa de debates na ASP, ao lado do professor Fabiano, que muito me engrandeceu, me engrandece também hoje, e é autor de diversos artigos jurídicos. Também teremos a conhecidíssima e famosa professora Carolina Tupinambá, conhecida aí não só pelo seu currículo, como também pelas diversas lives, eventos em que participa. A professora Carolina Tupinambá é advogada, mestre e doutora em Direito Processual pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é doutora em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, é professora adjunta de Processo de Trabalho na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora também, professora assistente de Direito do Trabalho na UERJ, a Universidade Federal, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Autora de diversos livros e também muito conhecida por suas lives e pela sua simpatia. Belzinha, muito obrigado mais uma vez pela palavra, desculpe aqui a informalidade, devolvo para você, tá? Obrigado. Obrigada, isso bem que você disse, né? Porque os currículos são bem extensos. Só fazendo uma retificação, o ministro Cláudio Brandão ingressou no TST em 2013, não é mesmo, ministro Cláudio? Já faz um tempinho. Bom,
Passo, então, a palavra para a doutora Daniela, que vai abrir aqui o nosso bate-papo. Por favor, doutora Daniela. Boa noite a todos. Eu agradeço a honra de participar de um encontro virtual, ladeado por pessoas tão admiráveis, admiradas e queridas. Então, muito obrigada à Associação da Advocacia Trabalhista, doutor Horácio, a querida Isabel, que foi quem me contactou. Quem é que há de resistir a um convite da doutora Isabel, né, doutor Horácio? Eu tenho inclusive, eu avisei para ela, olha, doutora Isabel, eu vou aceitar, mas eu tenho que sair, porque eu tenho um compromisso às 18. Então, por isso, até já me desculpo de antemão por não poder permanecer por todo o período de duração da live, mas eu vou, assim que terminar meu outro compromisso, vou baixar, imagino que vai ficar no acervo aí, né, na nuvem da entidade, para que eu me intere devidamente das palestras, e eu tenho certeza que eu já tenho enorme admiração e apreciação pelos membros que participam aqui hoje dessa mesa, né, o doutor Fabiano, né, com quem, enfim, a gente já assiste aos nossos debates na área da advocacia, a doutora Carolina Tupinambá, que nos honra a advocacia e as mulheres na advocacia nas tribunas das mais altas cortes. Isso é muito importante a gente registrar. Muito obrigada, doutora Carolina, por a senhora abrir nossas fronteiras nos tribunais superiores. E parabéns. E ao nosso estimado, né, e admirável ministro Cláudio Brandão, que, além de um grande ministro e de tanto trabalho que faz em prol do TST, também destila aí suas ideias acadêmicas, das quais eu bebo. Então, eu confesso que, além dos votos, fico correndo também atrás dos textos do ministro Cláudio Brandão, que eu gosto muito, enfim, é uma live com pessoas com realmente admiráveis e que eu realmente admiro, não é algo, e não sou dada a elogios gratuitos, todos que me conhecem bem sabem disso. Bom, assim que a doutora Isabel me convidou para essa importante modestamente os paulistas chamam de bate-papo. Aqui nós teríamos anunciado como um grande evento. Mas, enfim, esse evento, que me parece, não só pela temática, mas pelos participantes, tirando claramente a minha rápida participação aqui, eu, de pronto, perguntei a ela se poderia fazer uma abordagem sobre a ótica internacional, da relevância dessa decisão para o nosso sistema internacional de justiça. E ela disse que poderia sim. E eu que falo tão mal do Supremo Tribunal Federal às vezes, né, faço, na verdade, algo que é praticar o contraditório, e nem sempre, às vezes, sou compreendida, né, assim, porque eu sempre acho que o contraditório nos acresce, então eu nunca deixo escapar a crítica aquilo que eu acho que pode ser aperfeiçoado. E, nesse aspecto, aquilo que a reforma trabalhista impediu de perversidade, me parece que o Supremo Tribunal Federal colocou em rota vamos dizer, harmonia com o sistema, pelo menos interamericano, de direitos humanos. Eu vou praticar algo também que não é muito comum na advocacia internacional. Normalmente, na seara internacional, nós somos bem especializados nos sistemas, né? Eu normalmente domino mais o sistema OIT. Mas eu ousei, por conta do convite, fazer uma pesquisa no nosso sistema interamericano, até porque lá também temos grandes mulheres, doutora Carolina, brasileiras também, vou ter que honrar a nossa comissária Flávia Piovesan, né, enfim, e outras tantas mulheres que lá atuam, que não são brasileiras, como a comissária Soledad, enfim, sempre as mulheres aí, eu as exalto em seus perfis, mas lá no plano, eu fiz uma breve pesquisa lá, porque essa temática vem sendo bem desenvolvida no âmbito do sistema OEA, sistema no qual nós temos vinculação. Então, portanto, o sistema OEA, ele integra o nosso sistema de justiça. Isso é muito importante a gente dizer, porque ele tem juízo de cassação, na verdade, ele tem juízo de cassação, embora o cumprimento de suas decisões se dê dentro do espectro de cumprimento de boa vontade, vamos dizer assim, no âmbito internacional, porque tem todo um processamento, enfim, é uma coisa bem especializada e não teria tempo hábil para
essa discussão. Mas o certo é que lá, eles vêm desenvolvendo essa matéria à luz do artigo 8º e 25 do Pacto de San José da Costa Rica, segundo o qual, né, fica assegurado à pessoa humana como uma prerrogativa fundamental para sua existência digna e reconhecimento internacional de acesso a um tribunal justo e sem quaisquer obstáculos, né, que impeçam a solução de um litígio perante um tribunal e uma autoridade constituída. Bom, em particular, eu gostaria de chamar a atenção que, de vários das decisões, dos conjuntos de decisões que nós temos na Corte Interamericana, existe um caso em particular, e lá a gente trabalha dentro do chamado sistema de precedentes. Eu não atuo, eu só brinco, eu falo que eu sou estagiária do doutor Jaldino, quando ele precisa de mim ter interface com as convenções da OIT, eu sou estagiária do doutor Jaldino, Rolando Jaldino. Mas com o doutor Rolando Jaldino, eu aprendi que lá o sistema de precedentes é extremamente relevante. Nós temos um sistema, um precedente específico, que é o caso Cantos versus Argentina, que abordou a solução de um litígio que lhe foi apresentado por um cidadão argentino que entendeu violada a garantia de acesso a um tribunal justo quando houve uma alteração da legislação argentina que exigiu custas expressivas, né, para fins de recurso e, portanto, de acesso a um tribunal e para revisão daquela decisão. A Corte Interamericana se posicionou favoravelmente ao peticionário, entendendo que havia, naquele caso específico, um obstáculo econômico ao exercício do devido processo legal, assegurado conforme a própria legislação interna. Isso revisou como uma solução amistosa do conflito, né, uma revisão, inclusive, das práticas judiciais argentinas. Isso nos mostra, eu estou querendo dizer, né, como um roteiro do passado, que o Brasil evitou uma colisão de futuro com o sistema internacional de justiça. Então, foi muito importante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E, nesse aspecto, eu que, de vez em sempre, e todos aqui me conhecem bem, não poupo as críticas do Supremo Tribunal Federal, com várias de suas posições, especialmente no campo das questões democráticas e que envolvem representação sindical, né, e aí eu pratico, né, o diálogo, né, inclusive com a professora Carolina Tupinambá, nós temos opiniões, às vezes, distintas, mas eu respeito a opinião contrária, na lógica democrática do contraditório, né? Então, às vezes, eu critico, e desta vez eu tenho que dizer que o Supremo Tribunal Federal nos pôs em bom caminho. Mas resta perguntar se é o caminho completo e total do acesso a um tribunal justo. Por quê? Porque aqui eu venho falar também em nome de algumas pessoas, por exemplo, pequenos empresários, né, trabalhadores que estão naquele espectro, que já não os posiciona dentro do proletariado em geral, mas que podem, em razão de riscos de honorários sucumbenciais, terem, de um certo modo, coartada a sua liberdade de acesso a um tribunal justo. Então, ainda deixo como um problema, e que acho que precisa ser também resolvido, né, se haveria, de fato, inclusive faço isso no plano de nossas entidades representativas, de advogados, porque isso nos toca, porque nós estamos falando de honorários, inclusive, sucumbenciais, né? Se caberia, e aí não vem falar, a Daniela é uma franciscana, quer fazer advocacia pro bono, não, mas a gente pode criar um mecanismo remuneratório do nosso trabalho sem envolver honorários sucumbenciais e sem criar mecanismos de pressões e justiças. Está na hora da gente buscar uma terceira via de cumprimento da legislação internacional de acesso a um tribunal justo. Pensar em fórmulas que ampliem a solução de conflitos. E os tribunais, aí, ministro, eu vou fazer também uma crítica respeitosa, tem que, inclusive, se abrir para esse momento, né? Porque muitos dos colegas, eu sei que, inclusive, não é a opinião do senhor, né? Mas, assim, muitos dos colegas juízes estavam, inclusive, comemorando, né? Uma justiça nominalmente de portas abertas e pouco trabalho, né? A gente sabe que a vida de juiz não é fácil,
mas também deixar nominalmente a porta aberta da Justiça do Trabalho, sem a realização, né, da sua função primordial, era, na verdade, um espetáculo cênico, da qual, me parece, a advocacia já não aguentava mais participar. Então, de certo modo, me parece oportuno essa decisão do Supremo, mas ainda fica a pergunta, será que estamos dando acesso à justiça? Será que aquilo que ficou de residual nesse voto, né, como precedente a ser aplicado, né, não vai ainda criar certos e outros obstáculos? A reforma trabalhista foi mitigada ainda nos seus efeitos deletérios quanto ao acesso à justiça? Então, eu mais do que responder, eu quero deixar aí para os senhores pensarem, né, para os nossos ouvintes aí, pensarem nessa pergunta, né, e a gente desenhar um caminho de resposta juntos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Daniela, sempre tão precisa, cirúrgica em suas colocações e sempre muito corajosa. Muito obrigada, doutora Daniela. Esperamos que sim, não é? Mas talvez quem possa, pelo menos, nos dar um início de uma resposta, quem sabe o ministro Cláudio Brandão. Ministro, a palavra é de Vossa Excelência. Obrigado, doutora Isabel. Cumprimento todos os ilustres participantes deste evento, doutora Carolina Tupinambá, doutora Daniela, ilustres queridas e expoentes da advocacia, da academia, enfim, doutor Ailson, doutor Fabiano, presidente Horácio Conde, um prazer e uma honra para mim estar nesse bate-papo, nessa tarde e noite, em que temos como pano de fundo, para mim, uma das mais importantes decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu nos últimos anos. Talvez, no aspecto mais restrito, pudéssemos qualificar como a mais importante, porque viabiliza, de alguma forma, o acesso à justiça e tudo o que está em torno do acesso à justiça. Eu começo por responder, aliás, para compartilhar a mesma preocupação da doutora Daniela, quando ela afirma que abrir as portas sem viabilizar o acesso é negar a justiça. E eu tenho falado muito nesse aspecto, porque também vi colegas, lamentavelmente, compartilharem a possibilidade de uma justiça elitista. E tenho dito isso, tenho visto isso nas condenações impostas pela sucumbência. Um dos temas, por exemplo, que permanece, independentemente do aspecto do Supremo Tribunal Federal, é a questão pertinente a pedidos em que a sucumbência é parcial. O Tribunal Superior do Trabalho já tem jurisprudência praticamente consolidada, no sentido de que interpretar que se a parte sucumbe parcialmente no pedido, ela é vencedora do pedido e não perdedora, aspas, em parte dele. Por que digo isso? Porque se nós verificarmos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, o voto prevalecente é o voto do ministro Luiz Edson Fachin. Apesar de haver sido o redator do acordo, o ministro Alexandre de Moraes, se percebermos, a relatoria foi incumbida porque ele foi vencedor também na tese pertinente à penalidade, duplo arquivamento, chamado motivo justificado ou não. Mas ele aderiu ao voto condutor do ministro Luiz Edson Fachin, que, a meu sentir, estabelece as bases fundantes de uma jurisprudência extremamente importante. Ele menciona, inclusive, o artigo 8º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos como um dos fundamentos a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. E digo isso em homenagem ao professor Kazuo Watanabe, que já vinha há muito tempo falando sobre isso, pregando sobre isso, uma das maiores autoridades do processo brasileiro. Então, o primeiro ponto que temos que encontrar, aliás, que discorrer, quais são os fundamentos determinantes da decisão do Supremo Tribunal Federal? Porque nós encontramos nela de pontos de convergência. E começa o ministro Fachin a mencionar que a gratuidade é um pressuposto do direito fundamental do acesso à justiça. Essa afirmação, que está categoricamente contida no voto condutor dele, deixa claro que e ele reafirma isso mais ao final do seu voto, qualquer obstáculo criado artificialmente para impedir que a parte possa ingressar com ação em juízo, a parte carente de recursos econômicos,
está violando um direito fundamental assegurado na Constituição. Essa afirmação é categórica, por ele dita, em várias passagens do voto, a afirmar que qualquer obstáculo, repito, artificialmente criado para impedir o acesso à justiça, impedir a propositura da ação, está em rota de colisão com o mandamento constitucional. E ele também diz que os obstáculos de ordem econômica são os primeiros a serem criados, porque vai atingir, evidentemente, no nosso caso, a classe trabalhadora. Os dados estatísticos revelam que a significativa maioria dos processos das ações que são ajuizadas na esfera trabalhista, os autores das ações não percebem a quantia superior ao dobro do benefício pago pela Previdência Social. Isto é um elemento importantíssimo para que nós voltemos a refletir qual seria a justiça do trabalho que nós queríamos para o Brasil do futuro. Porque se nós tivermos instituição que não permite que a parte possa demandar sem ser onerada com o pagamento de despesas em relação às quais ela não deu causa, porque se nós verificarmos isso, podemos constatar nos 10 maiores assuntos que fazem parte das ações trabalhistas do Brasil inteiro, uma parte deles é de parcelas rescisórias, ou seja, a parte vem a juízo para reivindicar aquilo que deixou de receber em virtude do inadimplemento contratual. Portanto, esse é o primeiro aspecto a ser ressaltado. Mas eu quero destacar um ponto, quero explorar um pouco mais isso, o fundamento da isonomia. O ministro Edson Fachin também invoca como fundamento a isonomia, mas não aprofundou um aspecto que me parece muito relevante, que é quando nós comparamos o microsistema da gratuidade judiciária do processo civil com o microsistema criado pela 13467. Veja, isso vai ser importante por quê? Porque ainda remanesce uma questão interessante, e digo isso porque a 7ª turma já tem posição firmada a esse respeito, 7ª turma da qual eu faço parte, com muita honra e a presido, por delegação, evidentemente, dos meus pares, que é a prova da miserabilidade econômica. Há decisões que estão a exigir, com respeitosas vênias, e sou muito enfático em dizer isso, absurdas, a exigir prova pericial contábil da parte autora para demonstrar que é carente de recursos econômicos. Isto é inviabilizar, por via transversa, o acesso à justiça. Porque o ministro Alexandre de Moraes ele faz essa afirmação em seu voto. Há uma presunção de miserabilidade que remanesce, a meu sentir, com a declaração prestada pela parte, ou para advogado devidamente credenciado com poderes para tanto. Mas por que isso? Porque está no CPC. Ora, nós aprendemos, em aulas da professora Carolina Tupinambá, seguramente, que o processo é um todo harmônico e que deve conviver. E se houvesse dúvidas antes de 2015, lá no alcance do artigo 769 da CLT, o artigo 5º do CPC de 2015 veio a espancar quaisquer dúvidas relacionadas à integração do microsistema processual, do sistema como um todo, do processo brasileiro, e mais ainda, de microsistemas processuais. E aí destaco no CPC os artigos, a partir do 99, que definem a forma pela qual se delineia a prova da gratuidade. E vejam que o CPC, claro em dizer, no parágrafo 5º, se não me engano, o parágrafo 3º do artigo 99, que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ora, se no processo civil a pessoa que demanda, ao alegar a condição de carência de recursos econômicos, faz a prova presumidamente, ou seja, a prova ab início, com a sua declaração, não se há de exigir, senão prova equivalente no processo do trabalho. Então, quando a lei e a CLT diz a parte fará a prova, mas não detalha de que maneira esta prova será feita. E, evidentemente, nós temos que recorrer à norma base do sistema processual brasileiro, que é o Código de Processo Civil, que define a maneira pela qual os fatos são provados em juízo. E nós encontramos uma regra expressa no artigo 99, parágrafo 3º, a afirmar que a declaração, para este caso, e a lei diz, pessoa natural que alegar a miserabilidade econômica ou a carência de recursos hábeis a custear a despesa da ação, a prova bastante é a declaração que ela presta. E indagariam, mas isso é uma prova plena? Claro que não. Caberá à parte contrária
impugnar, se for a hipótese, a declaração prestada, e, a meu sentir, isso nunca foi afastado do processo do trabalho. Nunca. A declaração que a parte produzira antes, produz agora e produzirá depois, gerava uma presunção absoluta. Ao contrário, certamente, doutora Ailson, doutora Carolina, doutora Isabel já encontraram processos pela vida afora em que a parte ré impugnou a declaração que o autor prestara e se estabeleceu um incidente processual em que este fato foi objeto de demonstração mediante dilação probatória incidental e o juiz decidiu o conflito incidental estabelecido por essa questão paralela à questão central, trazida em juízo. Então, portanto, esse aspecto referente à miserabilidade econômica é um elemento importante a estabelecer, porque o artigo 369 do CPC diz: qualquer meio de prova lícito é válido. Ora, então não há de se estabelecer senão uma presunção relativa, e evidentemente é um elemento a ser definido, porque exigir que o autor de uma ação trabalhista tenha um meio de prova diverso, mais complexo, que inviabilizará, sem dúvida alguma, o acesso à justiça, é claramente contrariar o princípio da isonomia aqui no campo processual. Mas vou mais adiante, outra questão que certamente vai gerar muitos debates ainda e que permaneceu, não digo em aberto, porque não era o tema de fundo certamente, mas permaneceu na esfera dos honorários periciais sucumbenciais, que foi a manutenção dos próprios honorários. O voto do ministro Luiz Edson Fachin diz que é possível a condenação em honorários, desde que, ficarão em suspenso, desde que não vier a parte, enfim, vier a parte a perder a condição, essa condição presumida e carência de recursos econômicos poderão ser cobrados. É importante ressaltar, eu fiz questão de assistir a sessão como um todo e vi a petição inicial da ação direta. Na petição inicial, algumas expressões foram indicadas como inconstitucionais. Se observarem a certidão de julgamento e os votos que seguiram falam na constitucionalidade do artigo, do dispositivo. Evidentemente, haverá ainda um hiato entre a compreensão exata do texto do acórdão, que vier a ser, enfim, representativo do julgamento. Até a publicação, vamos ficar um pouco no limbo para saber se o voto condutor do acórdão agora, Luiz Alexandre de Moraes, proclamará de fato, como consta na certidão de julgamento, a íntegra dos dispositivos como inconstitucionais ou as expressões como estão na petição inicial da ação direta. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não se vincula à petição inicial, a congruência não está afeta às ações diretas de controle de constitucionalidade, então o Supremo pode ampliar, enfim, pode decidir da maneira como achar mais adequada para fazer com que a norma tenha o seu rumo agora no trilho da Constituição. Mas um tema que permanece interessante é a expressão créditos oriundos de outros processos. Não lembro bem a expressão agora, não vem ao caso, desde que não haja percebido o crédito de outro processo. Desde o início, eu venho me batendo em relação a essa expressão para dizer que ela é absurda do ponto de vista da lógica objetiva do legislador. Como se alguém recebesse qualquer valor em qualquer processo e retirasse a condição de carência de recursos econômicos, sem se indagar, por exemplo, qual era a natureza desse crédito, em primeiro lugar. Segundo, qual é o montante desse crédito? Terceiro, do que ele resulta. Muitas vezes o crédito elevado hoje não corresponde senão à correção monetária e juros, ou, enfim, as correções que sobre ele vierem a incidir, que são obrigações que remanescem há um tempo de 10 anos, 12 anos, 8 anos, 5 anos, enfim, o tempo que a vida faz com que aquele valor percebido tardiamente não represente, de fato, o que era ele ao tempo em que se tornou devido. Então, não é um fato, e nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal foi muito claro em retirar essa compreensão. A meu sentir, eu até chamei no voto esdrúxula, no acordo da sétima turma, esdrúxula, como se a percepção de um outro crédito, como um elemento objetivo, fosse capaz de levar alguém a perder a condição de carente de recursos econômicos. Isso, a meu sentir, uma interpretação absolutamente contrária aos fundamentos que vieram a ser afirmados pelo Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto também importante são os dados de realidade. Nós não podemos deixar de levar em consideração o universo das ações que nós atuamos.
Eu desafio quem nos assiste aqui e os que estão nessa mesa a contar os processos que atuaram em sua vida profissional com empregados de alto poder aquisitivo. São raríssimos os casos. Eu tenho 38 anos de magistratura, 38? 86, 33 anos de magistratura. Tenho 39 anos de justiça do trabalho. 40 anos, nossa, o tempo passa rápido. 81, 40 anos. Enfim, e nesse período, o que nós encontramos de reclamantes com alto poder aquisitivo, e digo isso no nosso plano de trabalho, em que julgamos milhares de casos por mês, são raríssimos. A grande maioria dos casos envolve empregados em remuneração até 2 vezes o mínimo legal, e a lei anterior, 1970, estabeleceu uma presunção absoluta em relação a determinado patamar, relativa a partir de então. Então, no momento em que essa é a realidade, não se pode ignorar a realidade para partir do pressuposto que a reforma trabalhista contemplou, e digo isso, inclusive, com o empregado hipersuficiente, aspas aqui, hipersuficiente, em que se definiu que estaria ele imune, inclusive, à proteção das leis oriundas de convenção coletiva ou até a própria norma protetiva mínima. Eu aqui já marquei o meu tempo para não deixar passar. Então, vejam, é importante que nós tenhamos presente esse contexto. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal afastou qualquer possibilidade de criação de obstáculos prévios e objetivos para o acesso à justiça. Primeiro ponto. Segundo, proclamou que está em jogo o direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário, a uma ordem jurídica justa, e aí digo eu, na linha do professor Kazuo Watanabe. Terceiro, ainda remanescem questões relativas, porque não foi objeto da ação do Supremo, porque dizem respeito a tema infraconstitucional, a questão relativa à prova, que, a meu sentir, a declaração permanece subsistindo como meio de prova, relativa, evidentemente, sujeita à impugnação, contraditório, enfim, como é próprio do processo do trabalho, processo civil, em geral, quando surge uma questão incidental. Quarto, a expressão créditos em outros processos não pode ser interpretada, senão a partir da compreensão de que só pode ser objeto de constituição e, portanto, sobre ela recair honorários, se importar essa percepção em retirar a pessoa do estado de carente de recursos econômicos, que a prova ser produzida no processo, é evidentemente sujeito ao contraditório, sujeito à dilação probatória, e o juiz decidirá se, de fato, não é um valor absoluto, que se nós perguntarmos hoje 50 mil, 40 mil, 30 mil, é um valor absoluto, mas às vezes esses 40 mil são resultante, esse valor, de salários não pagos, diferenças salariais não percebidas, e vamos retroagir para esse no tempo, distribuindo ao longo de meses, daria talvez R$2.000 por mês, R$3.000 por mês. Isso é um valor que retira alguém do universo da pobreza, economicamente falando, para efeito de ajustamento de ações? A meu sentir, não. Então, essas questões permanecem. Eu, por enquanto, me limitar aqui a essas questões por conta do tempo. Enfim, deixarei, se for o caso, para o debate posterior, agradecendo a associação, mais uma vez, pelo convite, enfim, aos ilustres participantes de mesa, mas vou manter fielmente aqui ao tempo. Obrigado. Obrigada, ministro Cláudio. Como que pode, em tão pouco tempo, ser tão didático e nos trazer tanto conhecimento? Muito obrigada. Doutor Fabiano. Olá, Isabel, tudo bem? Agora. Difícil, mas você tira de letra. Muito boa tarde, quero novamente renovar o meu agradecimento pelo convite, especial por te rever, ainda que telepresencialmente, tanta coisa bacana que a gente já construiu juntos nessa jornada, nessa caminhada divina que é a advocacia, aquilo que nos propicia. Também quero cumprimentar o nosso presidente, Horácio, é um privilégio enorme estar aqui com vocês, a Wilson, a gente já dividiu outros espaços. Eu sou associado da associação desde a primeira gestão do Betinho, do Paraíba, então, depois Moro, Fabíola, Peron, Ana Amélia, dos que eu estou lembrando de cabeça aqui, posso cometer alguma indelicadeza. A Sara, antes do Horácio, né, uma pessoa muito querida também. Quer dizer, quando a associação ficava ali na Ipiranga, a gente votava no papelzinho, ia lá para pegar a cópia das convenções coletivas, para instruir as petições iniciais, né? A Justiça do Trabalho ficava toda no centro, naqueles prédios fracionados, com uma infraestrutura ruim, mas com muito calor humano, com muita parceria, coleguismo, companheirismo, sem tanta rivalidade ou uma polarização violenta que nós percebemos
né, em tempos atuais, né, que não é nada bom. Também quero cumprimentar aqui a professora Carolina Tupinambá, quem que eu tenho em altíssima estima, conheço de longa data, então sempre muito bom estar contigo. E o ministro Cláudio Brandão, com sua gentileza, a sua forma sempre branda e lúcida de enfrentar todos os assuntos. E aí, claro, eu vou fazer um contraponto, que a Isabel aqui já mencionou a tarefa difícil, né, de falar depois dessas duas pessoas tão brilhantes, mas essa decisão do Supremo, de alguma maneira, me surpreendeu pelo histórico recente de decisões envolvendo o direito do trabalho, né? O posicionamento do Supremo era em sentido diverso, então isso é importante, tem que ser levado em consideração e entender se extrai algum tipo de sinal ou coisa que o valha. De toda maneira, sempre disse e me posicionei favoravelmente a boa parte das passagens ou das alterações impostas pela reforma trabalhista, notadamente essas de cunho processual. Parece que foram ajustes e acertos, né, em institutos, em passagens que demandavam, que tinham essa necessidade. Apesar da supletividade do CPC, havia no processo do trabalho, e, claro, isso não desapareceu por completo, mas uma certa insegurança jurídica sobre diversos aspectos, que levava a um tensionamento e, sobretudo, uma dificuldade de previsão. Para quem atua na advocacia patronal, sabe bem que é fundamental que você consiga minimamente estruturar um contingenciamento, um provisionamento que leve em consideração critérios razoáveis, até mesmo de jurimetria, de decisões pretéritas e coisas do tipo. A Constituição, claro, diferencia e garante a assistência judiciária gratuita a todos os que assim necessitem dela, e assistência judiciária gratuita quer dizer, né, a presença, a figura do profissional, quer seja da Defensoria Pública ou de outros meios e maneiras, e a justiça gratuita, de fato, ela dá efetividade a esse cânone de acesso à justiça, de direito de ação, mas, de toda maneira, é algo que deve ser pretendido e deferido à luz do processo. A CLT, pós-reforma, estruturou duas regras. Basicamente, aquele que recebe até 40% do teto da Previdência é presumida essa condição e pode ser deferida até de ofício. E acima desse valor, então, a necessidade de comprovação. Como o ministro Cláudio bem enfatizou, nós não temos ainda o acórdão de lavra, que será do ministro Alexandre de Moraes, para entender os contornos, o detalhe efetivo dos contornos dessa decisão. De toda maneira, me parece que é possível indicar que do artigo 790-B foi declarada inconstitucional a parte final, ainda que beneficiária da justiça gratuita, quando trata de honorários periciais, e o parágrafo 4º na sua integralidade. E aí tem um ponto já, quer dizer, a perícia ela é realizada, há um ônus, né, o profissional que realiza o exame pericial, ele fixa os seus honorários, que devem ser honrados aí pelo perdedor, pelo vencido na perícia, ou, no caso aqui do reclamante, as expensas do Estado. De outro lado, no 791-A, aí o trecho do parágrafo 4º, apenas do parágrafo 4º, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa. Essa declaração de constitucionalidade do parágrafo 4º do 791-A equipara as redações da CLT com o CPC. Então, o critério, a leitura sistemática, ela segue uma lógica única, o que é importante. E o que já me ressentia antes é porque a CLT alterada fixava honorários de 5 a 15, diferente do CPC, que de 10 a 20. Então, não sei porque o trabalho do advogado na área trabalhista é menos valorado do que na advocacia em geral, adotando esses critérios percentuais do CPC e da própria CLT. De toda maneira, um outro ponto que também é importante, que nos aflige, que é necessário aguardar a lavra do acórdão para entender, se refere à modulação dos efeitos, que não foi dito, não foi declarada pela ministra Rosa Weber, que conduziu ali o julgamento,
Mas também é uma característica, o STF adota essa técnica em questões dessa ordem. A declaração de inconstitucionalidade por si só traria efeitos ex tunc, quer dizer, desde a edição da norma, mas, de toda maneira, a expectativa, ou quero crer, que a declaração dos efeitos adote a ideia ex nunc, quer dizer, daqui para frente. Então, daqui para frente, se segue esse critério de declaração de inconstitucionalidade para esses efeitos atinentes à justiça gratuita. Por que esse ponto de preocupação? Principalmente porque nós já temos lido e algumas opiniões no sentido de que caberia uma repetição dos valores recebidos a título de honorários sucumbenciais pelo advogado da reclamada. Me parece que isso tem que ser sepultado, não é um debate que mereça corpo, primeiro porque a verba de natureza, os honorários têm natureza também alimentar, natureza salarial, tal qual as verbas devidas em favor do ex-trabalhador, do reclamante. E aí também vale aqui o destaque da redação do artigo 85, o parágrafo 14, ou 14º do CPC, que, de forma muito enfática, ele indica que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, uma hipotética ação rescisória que se paute na declaração de inconstitucionalidade, me parece que não terá sucesso, notadamente por esse fundamento e por uma série de outros precedentes, tanto do STF, julgamentos de lavra do ministro Barroso, como do próprio TST, precedente do ministro Douglas Alencar, por exemplo, rechaçando essa hipótese, inclusive que o advogado figure no polo passivo da eventual ação rescisória, notadamente por conta da natureza jurídica da verba, que também é salarial, tal qual, repito, aquela em favor do trabalhador, do empregado. Então, esse é um ponto que é melhor que o efeito declarado seja ex nunc, na modulação, para que nós não tenhamos um agravamento dessa divergência. Até porque a declaração de inconstitucionalidade, ela não retira a possibilidade da condenação em honorários sucumbenciais. E especialmente isso acontece em maior escala em favor do patrono do ex-empregado, ou do empregado que litiga, que é um quantitativo muito pequeno, como o professor Homero insiste, o seu trabalho é uma justiça de desempregados. Então, há ainda a possibilidade de condenação de honorários sucumbenciais em favor do advogado do reclamante, como também da reclamada, claro que agora num espectro muito menor. Então, isso também, de alguma maneira, do ponto de vista empírico, do ponto de vista concreto, cria uma situação de desequilíbrio se nós olharmos sob essa perspectiva da advocacia laboral e da advocacia patronal. Por quê? Porque estatísticas demonstram também que, antes da declaração de inconstitucionalidade, 80%, números arredondados aqui da jurimetria que foi feita, das reclamatórias trabalhistas, você detectava o deferimento do benefício da justiça gratuita. Então, nós estávamos falando de um universo menor, de 20% apenas, onde havia esse indeferimento ou a necessidade de uma dilação probatória maior, na hipótese do reclamante perceber remuneração superior daquele corte que a lei estabeleceu de 40% do teto da Previdência Social, não sendo suficiente apenas a declaração de pobreza ou de insuficiência de recursos para que ele pudesse, portanto, alcançar o deferimento dessa pretensão. Isso se fazia de uma forma, na minha perspectiva, muito razoável, com comprovações que são possíveis, via a própria declaração do imposto de renda ou outros mecanismos, e uma série de impugnações ao pedido de justiça gratuita, inclusive se utilizando de algo que está no debate também do dia, das tais provas digitais, principalmente aquilo que é externado nas redes sociais, que serve como um elemento, claro, de demonstração de que o quadro concreto da realidade não reflete o conteúdo daquela declaração. Mas, evidente, ela tem uma presunção de boa-fé, nós partimos sempre de uma presunção de boa-fé que cabe e merece uma impugnação, pelo menos a partir daquele corte, de novo, acima do que se estabeleceu.
a maioria dos pedidos e pretensões, como o ministro bem pontuou, de fato são valores menores, envolvem, até porque o emprego formal no Brasil ele é gerado quase que 90% dos postos por pequenas empresas, né? Pequenas empresas, então o padrão salarial médio é de R$ 2.500, segundo os dados do IBGE, e evidentemente a grande maioria das ações tratará desse público. Agora, de outro lado, também esse pequeno empreendedor, empregador, muitas vezes ele é tão vulnerável quanto, quer seja para a contratação do advogado, quer seja para fazer frente às necessidades que o processo lhe impõe. E também tivemos aí uma transformação relevante com as audiências telepresenciais e todo esse novo mecanismo para que o seu trabalho pudesse manter a sua excelência e efetividade, mas que não é algo ao alcance, né, da população em geral. 33 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então, a gente precisa sempre levar isso em consideração. E os advogados, para falar aqui em São Paulo, uma realidade que vocês conhecem, quase 50 mil colegas acessaram um benefício lá oferecido pela CAASP, né, uma ajuda para compra de uma cesta básica. Então, é uma situação que assola a nossa sociedade em geral, mas aqui tratando especificamente do que nos está mais próximo. Então, dessa maneira, já há um senso, pelo menos de alguns dos magistrados que eu conversei, desde o dia da decisão para cá, uma métrica, claro, muito de sentir, mas já há um aumento de 30% da propositura das ações por dia, comparado com o período anterior. Então, não significa, claro, que a litigiosidade responsável é algo que deva ser tolerado. Aí nós temos um problema de ética, de princípios e de valores, que é social, que o direito não vai conseguir modificar, mas, sem dúvida alguma, criou-se ali pelo menos uma preocupação maior, e aí, como advocacia, nós temos esse dever de reconhecer que também há uma responsabilidade muito grande, e como professor eu sempre insisto isso com os meus alunos, que a ética deve sempre prevalecer, estar em primeiro lugar, para que ele norteie e guie a orientação que dá ou propõe a demanda dentro daquilo que é, de fato, devido e razoável. A questão do ônus da prova, sim, para o processo do trabalho é um complicador, é um problema, porque 90% das matérias são de ordem fática e, em muitas ações, havia um receio da não realização dessa prova e, portanto, a decorrência, a condenação nos honorários sucumbenciais. Mas sucumbência também é um risco processual, né? Não dá para se esperar que todo o processo que seja proposto não traga nenhum tipo de consequência. E isso o ministro Barroso destacou muito no seu voto. Não existe justiça gratuita porque tem um custo que será pago de alguma maneira, se não pelo reclamante, pela sociedade. Lembrando também que a decisão não declarou inconstitucional o artigo que trata da condenação ou do pagamento pelo reclamante das custas na hipótese de um eventual arquivamento imotivado, quer dizer, que ele não justifique porquê da sua falta. Então, dessa maneira, pelo menos o STF arrumou ali um pedacinho do problema decorrente do Estado, né? Quer dizer, do manejo da máquina pública, do judiciário, e o pagamento subsequente das custas, que também era um outro ponto que, para muitos, um impeditivo, um óbice de acesso à justiça. E ele tratou ali em caixas separadas, repito, igualando a redação do CPC, com uma outra diferença em relação ao tempo, né? Aquela hipótese de verificação da suspensão da exigência do crédito pela CLT até 2 anos, conforme a regra do CPC, um pouco mais elástico, até 5 anos. Também me parece que a natureza dos créditos trabalhistas é importante se levar em consideração, sim, natureza alimentar, para que se faça essa verificação ou análise se houve uma mudança da condição econômica daquele trabalhador para que ele faça frente, portanto, aos honorários sucumbenciais eventualmente devidos. E aí, evidentemente, cada caso demonstrará qual é o valor, qual é a condição, para que se possa, portanto, e não me parece que dá para falar em disponibilidade desses direitos no processo de trabalho, até porque eles foram convertidos em algum momento em valor, inclusive é possível a transação contemplando verbas que no plano de direito material são indisponíveis. Então, sim, se ele recebe um valor expressivo, isso
faz frente à transformação da sua condição econômica e ele deve enfrentar esses honorários eventualmente impostos pela condenação naqueles pedidos em que ele for derrotado. Não há compensação de honorários, então cada qual arca com o respectivo do adverso. Acho que estou dentro aqui do meu tempo, então as considerações que eu gostaria de fazer são essas, Isabel. Agradeço mais uma vez aí pelo teu convite, muito bom ver a todos aqui, e te devolvo a palavra. Obrigada, doutor Fabiano. Bem que eu disse que você iria expor com riqueza de detalhes o seu posicionamento e nos trazer propriedade neles. Muito obrigada, doutor Fabiano. Doutora Carolina, a palavra é sua. Aliás, eu tenho que fazer um elogio à sua sustentação oral, já lhe disse pelo WhatsApp e aqui faço publicamente no julgamento da taxação do dano extrapatrimonial. Parabéns. Muito obrigada, doutora Isabel. Eu tentei aqui durante o nosso evento tentar ir para outra sala, mas eu peço perdão, eu acho que é o primeiro evento que eu falo de máscara, tão incômodo, mas eu estou aqui com os alunos na minha frente, não teria como não conseguir ninguém para me substituir, me esconder numa salinha ali dos professores. Mas um prazer enorme estar aqui entre amigos, cumprimentar a todos, o ministro Cláudio Brandão, querido, meu confrade da academia, Ailson, há quanto tempo que não o vejo pessoalmente, doutor Fabiano, e esse convite tão carinhoso recebido pela doutora Isabel, pelo doutor Horácio. Bom, o pessoal que me precedeu, né, doutora Isabel, meio que já explorou tanto tempo, eu acho que me caberia, assim, fechar aqui nesses minutos finais, o que, assim, me fica realmente, a gente não tem muito como ir adiante, porque os votos não foram disponibilizados, né? O julgamento final também não, mas eu tive a alegria de participar, de assistir todo o julgamento, pessoalmente, até porque estava aguardando, né, para a sustentação oral, porque no dia que foi julgada, a ADI, estava pautada a ADI dos danos extrapatrimoniais. Então, acabei que na espera, ao aguardar, tive a oportunidade de ouvir a todos os ministros. E o que eu acho que tem que ficar de lição, né, de planejamento para nós advogados, para quem atua na Justiça do Trabalho, enfim, me parece que houve um alarde muito grande da comunidade jurídica no sentido de que esse julgamento teria, de uma certa forma, aberto as porteiras para o retorno da selvageria, assim, no sentido de que, na Justiça do Trabalho, nós tínhamos uma série de questões que encorajavam aqueles que pretendessem advogar sem tanto compromisso ético e que essa decisão representaria um retorno, né, a esses tempos não civilizados. E eu não vejo assim, eu acho muito pelo contrário. Me parece que a reforma trabalhista andou muito bem na parte do direito processual, que trouxe uma litigância mais concatenada, mais coerente, e com uma certa um incremento da responsabilidade dos litigantes, que eu reputo tenha sido salutar. Isso não se perde com o julgamento do STF. A gente tem sérios problemas de acesso à justiça no processo do trabalho, problemas esses que não foram nem tocados, passaram bem distantes dessa ADI. Né? Para fora da questão do ônus financeiro do processo, a gente tem, né, o processo do trabalho, a gente trata de um cliente, de um jurisdicionado, que tem como principal acesso, entrave ao acesso à justiça, a própria inexistência de garantia de emprego. Ele vai lá, ou ele está desempregado, ou ele vai perder o emprego. Então, ele não pode acessar o judiciário para demandar o que passa no seu coração. Isso não é uma coisa que a gente verifica com o litigante da Justiça do Trabalho, que é o litigante que vai postular direito trabalhista, em geral, ele está à deriva de uma relação de trabalho, de uma relação de emprego. Então, esse é o primeiro grande entrave, a primeira questão
assim, reflexiva que se passa no acesso à justiça do trabalho. Além disso, nós temos a questão do jus postulante, que me parece também um tema muito caro a ser enfrentado em termos de acesso à justiça, porque permite um cenário de disparidade muito grande em relação à equalização de armas, a uma litigância fair, uma litigância isonômica, que não foi neutralizado com a reforma trabalhista, pelo contrário, ficou ali, e fica ali a deriva também de entendimentos diversos pelos tribunais do país, se é possível, na prática, o exercício ou não desse jus postulante. Então, uma outra questão de enfrentamento de acesso à justiça que nós temos fulcral no processo do trabalho, né? A inexistência de uma defensoria pública dedicada às questões trabalhistas, porque, ainda que haja previsão institucional da Defensoria Pública da União, não se vê o acolhimento do jurisdicionado por essa defensoria. Então, vejo que a justiça comum e a justiça federal, né, ela tem um órgão integralmente dedicado à concretização desse direito fundamental de acesso à justiça praticado pelo próprio Estado, e na justiça do trabalho o que se vê esse dilema sendo resolvido antigamente pelos sindicatos, que hoje certamente não vão ter nem fontes de custeio para praticar, né, assistência jurídica gratuita aos membros da categoria, muitas vezes também pelos advogados dativos, que hoje, num cenário de audiências por videoconferência, nós não temos nem a oportunidade, né, daquele dia a dia da prática da advocacia, de convocar um colega para atuar em favor de uma parte que apareça sem estar assistida. Então, a figura do advogado dativo também desaparece nesse cenário de pandemia. A gente tem os escritórios modelo muito, muito sofridos, né? Eu falo aqui de um escritório modelo da Universidade Estadual, que, assim, nós, desde da época de instalação do PJE, não se consegue número de computador suficiente para fazer frente a rodar um sistema básico, né, que é o sistema do processo judicial eletrônico. Então, existe uma carência muito grande de oferta de assistência jurídica gratuita nos termos em que previsto na Constituição para esse jurisdicionado da Justiça do Trabalho. Isso está muito além do que foi decidido nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E são questões que temos que parar para poder refletir, para poder enfim, trazer um certo acordo social para que a litigância na Justiça do Trabalho ela não seja meramente, né, para inglês ver, aquele palácio de portas abertas que ninguém tem ninguém tem condição de acessar. Então, veja que o recorte trazido pela ADI, ele é muito tímido em relação a todos os desafios que a Justiça do Trabalho enfrenta de forma muito peculiar em relação aos outros ramos, aos outros órgãos, né, da Justiça brasileira. Ainda assim, dentro desse recorte, o que fica, mesmo no desconhecido, né, dos termos da decisão que será publicada, e todas essas incógnitas relativas aos cortes temporais e tudo mais, o que fica é que, em relação à conquista de parâmetro para se conceder a gratuidade, esse ponto ele foi superado, ele continua fazendo parte, né, da legislação trabalhista sem nenhuma interferência, sem nenhum toque de retirada do Supremo Tribunal Federal. Vejam que isso é uma conquista muito grande, porque a questão da gratuidade, a questão de ser ou não beneficiário da justiça gratuita, os parâmetros, né, para se conseguir a justiça gratuita, na Justiça do Trabalho também sempre foram muito atormentados. Isso começa na década de 50, na lei lá da Defensoria, da Lei 1060, né, de 50,
Depois passa para a nossa Lei 5584, 1970, e a gente tem uma série de leis que, posteriormente, alteram a CLT, o 789, para falar, olha, basta afirmar que você vai ter justiça gratuita, ou depois basta você ganhar acima de 2 salários. Ah, não, 5 salários. Ah, não, volta para 2 salários. Ah, não é um estado de espírito. Se você se sentir pobre, você desabafa, que é com a gente mesmo. Então, assim, são idas e vindas que trouxeram uma tormenta muito grande em relação e uma estigmatização muito grande, né, em relação à deferência, ao reconhecimento daquele sujeito que possa ter o direito à gratuidade de justiça, na justiça do trabalho. Então, depois o TST falou assim, também não basta você falar, o seu advogado também tem que ter poder para falar. Então, foi uma série de reflexões que foram sendo superadas, e isso parece, então, que está calmo. Isso é uma conquista que não pode ser deixada. Então, muitos colegas eu vi falando, né, em grupos, ora, agora voltou o que era antes, basta você entrar, falar que é gratuito e que acabou, nada de mal pode acontecer. Não é assim. O parâmetro da gratuidade, ele resta incólume e é devido àquele que não perceba rendimentos acima dos 40% do teto da Previdência Social. É um parâmetro que parece estar adequado em relação à realidade do trabalhador inserido em relação de emprego no Brasil, uma média, né, até que o professor Fabiano também trouxe de IBGE. Então, é uma média que tem que ser provada. Então, assim, a gente não é que agora pode falar o que quiser. Não, me parece que nunca foi assim. Em algum tempo foi interpretado assim, e agora talvez alguns temam esse retorno à barbárie, o que não é o caso. Então, existem parâmetros seguros para o reconhecimento ou não da gratuidade. O que o legislador fez, a reforma, foi um certo exagero, um retorno de um pêndulo, uma vingança silenciosa daquele que, você que estava aqui litigando e bastava falar que tinha gratuidade, agora também eu vou te perseguir até o fim quando a justiça te reconhecer a gratuidade. E se você tiver dinheiro em outro processo, e se você tiver faltar audiência, eu achava isso surreal, esse dispositivo realmente não tinha razão de ser, quer dizer, a justiça reconhece a gratuidade, você está dentro dos parâmetros, você falta audiência, e aí, se você não comprova em 10 dias, que é um prazo que não tem lé com cré, porque na Justiça do Trabalho, 8 dias, você já perderia até o recurso ordinário. Então, quer dizer, já estaria até transitado em julgado. Aí, depois do trânsito em julgado, no 9º dia, o sujeito aparece com um atestado médico e poderia, então, ser perdoado dessa falta, ou então ficaria ali condenado ad eterno. Você só volta na justiça se você pagar aquelas custas. Então, me parecia um dispositivo altamente perverso e sem sentido dentro do fluxograma de prazos enfim, de acomodação razoável dos procedimentos na Justiça do Trabalho. Então, o que se fez, né, foi, mantidos os parâmetros da gratuidade, o ministro Barroso propunha, então, falar, olha, cabe ao Estado controlar essa litigância. Como é que nós vamos controlar? Vamos verificar se esse sujeito aqui, as minhas barbas, vai receber dinheiro da própria justiça. É isso que não emplacou. O que emplacou foi a tese, olha, não é assim. Na verdade, se a pessoa perder a condição, né, que lhe dê o direito de litigar de forma graciosa, ela vai ter que pagar. Assim, se o acórdão vier bem estruturado, eu acho que não vai ser motivo para tanta indignação de uma parte ou de outra, tanta confusão daqueles que acham que, na verdade, deveria ser máxima oferta, ou daqueles que acham que havia um certo exagero. Se vier de forma bem organizada, a gente vai concluir
que os principais desafios continuam de fora, infelizmente, e nos desafiam a reflexões muito mais profundas e complexas para o futuro. E aquilo que foi analisado não se perde em relação aos parâmetros de deferimento de gratuidade, de reconhecimento e de perda da condição de se ter a gratuidade. E em relação à prova pericial, vejam, senhores, a gente continua num grande escuro, numa grande carência disso tudo. A gente sabe, a prova pericial sempre foi, e não é por conta desse julgamento que vai deixar de ser, um problema muito sério na Justiça do Trabalho, que faz com que, na prática, muitos advogados, essa que é a realidade, viu, ministro Cláudio? Eu, no meu escritório, quando eu vou distribuir ação que peça insalubridade e periculosidade, eu distribuo 2 ações. Uma vai para essa vala do tempo, sabe-se lá Deus o que vai acontecer, e a outra vai tramitar. Porque a nossa ilusão, né, de se montar um grande acervo de profissionais que pudessem, né, atender a ideia que começou a ser construída pelo CSJT lá no início da gente, e aí já passou por 3 números de resoluções, de haver um custeio pelo Estado desses profissionais, que, enfim, receberiam a menor do que o mercado, mas receberiam em uma grande quantidade de massa. O grande problema é que a grande maioria dos tribunais regionais não conseguem montar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós não temos um catálogo de profissionais que aceitem, né, produzir as perícias de forma sendo custeados pelo Estado, recebendo ao final, sendo custeados pelo Estado, ao preço de R$1.000 a R$1.200. O fato é que aqui, por exemplo, em muitos tribunais do país, a gente não consegue montar esse catálogo. Então, você tem o perito, infelizmente, ou o perito vai receber inicialmente pela empresa e vai ser extremamente grato por isso. Ou ele vai receber ao final, e tomara que quem perca seja quem tem dinheiro para pagá-lo. Ou ele vai receber parcelado, e aí a gente mistura o processo, traz ameaça, uma garantia de celeridade, prazo razoável, num circuito de ônus financeiro totalmente atabalhoado, mas o fato é que eu tenho, né, um problema de imparcialidade, um problema de distribuição de ônus financeiros, um problema de mercado, de prática de mercado desses profissionais, para poder resolver todos esses dilemas, esses entraves da produção da prova pericial na Justiça do Trabalho, que é mais tímida do que a discussão que foi levada a cabo no plenário. Mas, doutora Isabel, eu acho que me cumpre isso, só essa, enfim, essa reunião, assim, contexto final, um resumão, no sentido de que teremos ainda muitas questões a serem verificadas pela frente e outras que não vão ser verificadas nesta oportunidade, mas que me parecem até mais preocupantes do que, em termos de acesso à justiça, do que tudo isso que nós estamos discutindo. Muito obrigada, doutora Carolina, por nos trazer essas grandes reflexões e que permanecem, né? Temos ainda muita lenha para queimar. Ministro, o que o senhor acha disso? Como será essa modulação? O que o senhor pensa sobre isso? Veja, doutora Isabel, eu não resisto, embora não seja advogado, mas o debate é muito salutar. Com relação à modulação, a minha compreensão é que ela não pode existir, por uma razão muito simples, que tenho sustentado. A modulação é uma exceção no sistema de proporcionalidade. É uma exceção. Tanto é verdade que nas 2 principais decisões antes dessa, referente, por exemplo, à terceirização de serviço, correção monetária, o Supremo não modulou. Não modulou. Porque, na verdade, a modulação só se justifica, inclusive pela lei de 98, quando houver excepcionais razões que justificariam essa atitude do Supremo Tribunal Federal.
Então, não há a minha compreensão, até porque o debate em nenhum momento se travou em plenário sobre isso. Ninguém falou em modulação. Tive cuidado de assistir a sessão inteira e o Supremo Tribunal Federal somente enfrenta essa questão quando se trata de uma regra, de uma situação absolutamente excepcional. Mas eu não quero também deixar de fazer uma outra pergunta que me parece importante. Por que tratar o empregado de maneira diferente do consumidor, por exemplo? Porque o consumidor vai a juízo e não precisa estar submetido a essa regra restritiva, como havia antes. Então, se nós tivermos que comparar um sistema com o outro, vamos pegar situações de partes hipossuficientes. Consumerista, sistema consumerista e sistema trabalhista. Porque se, evidentemente, nós estivermos falando, nesse ponto, eu concordo com o doutor Fabiano e a doutora Carolina, se nós estivermos diante de uma pessoa cuja prova nos autos demonstre ter a condição de hipossuficiente, cito um exemplo, um acordo da 7ª turma, isso, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho como relator, é a situação de um alto executivo de uma multinacional inglesa que litigou com assessoria, fez um distrato, melhor dizendo, com uma série de vantagens para o distrato, com assessoria de advogados ingleses e brasileiros, vejam, ingleses e brasileiros, recebeu uma série de vantagens, depois vai discutir em juízo algumas questões do contrato de trabalho. Pode observar o acórdão, foi rejeitada a pretensão que ele formulou em juízo. Mas se nós encontrarmos a diferença, que geralmente o consumidor vai com um pedido, porque a relação se trava no contrato de execução instantânea. Um bem que ele comprou, um serviço que foi prestado, que não foram satisfeitos, mas o contrato de trabalho prevê inúmeras obrigações contraídas ao longo de 5 anos, 8 anos, 3 anos, 2 anos. Então, evidentemente, que o contrato, a petição inicial, pode envolver várias ações num só processo. Agora, concordo, doutora Carolina, concordo com o doutor Fabiano, que todo embate antiético deve ser afastado, no autor e no réu. Não é apenas o autor. Nós temos também defesas produzidas contra essa espécie de lei, e a lei diz que é litigação de má-fé. E eu também introduzo um debate, estou falando com a entidade de advogados, que sempre sustentei, tem um único acordo na Bahia, 2 sobre isso, que sempre sustentei a responsabilidade solidária do advogado, litigação de má-fé, do autor e do réu. Então, se nós tivermos que contextualizar o debate, vamos agregar também esse elemento ético. E o CPC 2015 diz que deve haver, sim, a atuação ética de todos aqueles que cooperam na atuação no processo. Então, se vamos introduzir o debate, acho perfeitamente importante esse debate, mas vamos introduzir também a responsabilidade ética do advogado, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. É ele que tem que fazer a aferição da pretensão do autor e também da defesa que o réu produz. Evidentemente, a negativa geral, por exemplo, é muito comum em processo trabalhista. Então, se nós temos que apenar o autor por litigância temerária ou litigância abusiva, também devemos apenar o réu quando assim agir. Não pode trabalhar com 2 pesos e 2 medidas. Agora, a atuação ética da advocacia, eu sempre sustentei como elemento importantíssimo nesse debate, que deve ser agregado. Mas, evidentemente, como juiz, me cabe, inclusive sempre sustentei, mas foi vencido, inclusive no TST, que isso poderia ser apurado como um litígio incidental na própria ação trabalhista, ou ação civil, como fosse. Um litígio incidental que se apurasse se o advogado agiu ou não de maneira temerária em relação à parte, e no próprio processo, porque mandar para a OAB, a experiência demonstrada que isso não tem tido resultado positivo. Talvez, assim, agregado também esse elemento, esse componente ético, ao longo do tempo, houvesse, pelo que a Carolina muito bem falou, o doutor Fabiano, essa depuração para afastar esse litigante que abusa do direito de ação, mas isso, o processo já tem elementos para isso, com a litigância abusiva. Se alguém vem a juízo, como autor ou como réu, litigar, e veja que o CPC 2015, em especial na execução, ampliou bastante a penalidade, pode chegar a 50% da execução. 50%, é muito alta a penalidade. Isso mostra a importância que o CPC 2015 estabeleceu para a atuação ética, para o compromisso com o processo do juiz e de quem atua, seja advogado, seja perito, seja quem for. Também concordo, doutora Carolina, nós temos um problema sério com o prova pericial. É só verificar o conteúdo dos autos periciais. Muitas vezes tem 10 páginas de textos
genéricos e meia folha do caso dos autos. Nós sabemos disso. Então, mas isso tudo, eu acredito sempre no Poder Judiciário e na advocacia brasileira e em quem atua como sujeitos que cooperam no processo. A depuração ética resulta de atuação comprometida com os objetivos que a legislação prevê. Mas nós estabelecermos como premissa de que, em regra, havia a necessidade de punir o empregado porque era litigância abusiva, como premissa do legislador, a meu sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, sim, um momento importantíssimo, daí ter dito no início que é uma das decisões mais importantes, porque ela põe o carro nos trilhos e dá ao legislador infraconstitucional a possibilidade de, aí sim, agir, punindo quem age de maneira temerária, evidentemente, com as sanções que a própria lei estabelecer. É solamente para contribuir com o debate e não ficar aqui 2-1, eu tenho que defender aqui, quem sabe, buscar aqui Muito obrigada, ministro. Doutor Horácio, gostaria de... O doutor Fabiano, doutora Carolina. Doutor Horácio. Eu acho que o doutor Fabiano, como um dos expositores aqui, até vou deixar aqui uma colocação, que é uma reflexão que fiz. Primeiro, eu quero agradecer, já para não precisar passar a palavra para mim ao final, eu vou agradecer a doutora Carolina, ao doutor Fabiano, ao ministro Cláudio. Se filosoficamente a medida do conhecimento é a consciência da própria ignorância, se a gente sempre sai mais sábio daqui, fico vendo como o direito é apaixonante, cada pequena nuance vai acrescentando coisas e pensamentos novos, é sensacional. Mas eu fico aqui pensando também, vendo essas falas da doutora Carolina, do ministro Cláudio, do Fabiano. A doutora Carolina falou em um grande alarde, em selvageria, até retorno à selvageria, né, usou essa expressão bastante enfática e tal. O ministro Cláudio falou em dados da realidade, o doutor Fabiano falou em responsabilidade no ato de litigar, e agora o ministro Cláudio até pontua questões sobre isso. Eu, pessoalmente, acho que tem que ser em processo divergente, mas é questão acadêmica. Mas o fato é o seguinte, esse exercício dessa importante decisão, que também considero importante do Supremo, talvez seja até resultado de algo que é a produção e a falha, que não é um privilégio nosso, né, de legislação trabalhista ou processual, em geral, mas é a falha no ato da produção legislativa em si, né, a Justiça do Trabalho, ouvindo também as sessões, eu também assisti, se não a todas, eu posso dizer que seguramente a mais de 95% das manifestações no ato de aprovação e de discussão da reforma trabalhista, nas comissões e tal, se falou muito mais quando se foi revelar a iniciativa legislativa de ter a condenação em honorários, não se falou, por exemplo, em valorização da advocacia. Se dizia dessa questão das ações mirabolantes, sem pé nem cabeça e assim por diante. Quando, na verdade, me parece, e aí usando a expressão do ministro, que os dados da realidade remontavam a essa não ser exatamente a principal dor da Justiça do Trabalho. Existia um problema orçamentário, existia um problema de 70% ou 80%, dizem outros, relativos a condenações de verbas rescisórias. Então, se a força da iniciativa legislativa fosse necessária para tentar resolver um problema social, me parece que ela deveria ser mais direcionada a resolver um problema muito maior e não um menor, porque me parece, advogando há 15 anos exclusivamente na Justiça do Trabalho, que as ações mais mirabolantes, elas ficam, assim, por assim dizer, conhecidas, ainda mais em tempos de rede social, porque a notícia ruim, a notícia curiosa é a que mais se espalha. Mas também posso dizer tranquilamente que mais de 90% para cima das petições e pedidos são simplesmente normais, só que o que é normal a gente não divulga, não compartilha. Então, me parece que esse exercício do Supremo e esse debate que nós estamos promovendo aqui, mais advém de um momento que me pareceu triste, de uma produção legislativa um pouco atabalhoada, que não foi procurar os dados da realidade em si, embora, lógico, sempre haja honrosas exceções dentro do legislativo. Eu quero, com essa colocação, passar até a palavra ao Fabiano, agradecer, não precisa voltar para mim, Bel, e agradecer novamente aos nossos expositores aqui. Obrigado, presidente. O ponto, só para fechar também, porque daqui a pouco começa a minha aula lá na faculdade e eu preciso juntar-me aos alunos, assim como a Carolina está por lá. O ponto que o ministro menciona é fundamental, o Instituto da Litigância de Má-Fé, que é
um remédio para combater todos esses excessos de lado a lado, não importa quem os cometa, tanto faz se o reclamante ou a reclamada. E, pelo menos na minha percepção, é um instituto pouco trabalhado no processo do trabalho, né? Pouco estudado, pouco valorizado, e que, sem dúvida alguma, a própria reforma trabalhista intensificou a relevância desse poder-dever do julgador na análise dessas condutas, desses comportamentos, que devem ser combatidos, rechaçados. A ministra Rosa Weber falou bastante, né, na declaração do seu voto, das demandas frívolas, né, das demandas aventureiras, excessivas. E claro que isso é algo que não é regra, que não é o comportamento da advocacia trabalhista em geral. Nós vamos fazer aqui uma defesa da nossa classe, que representa mais de 40% dos advogados inscritos na OAB, porque a justiça do trabalho sofre um ataque, o direito do trabalho da mesma maneira, e a advocacia trabalhista, idem. E o direito do trabalho é um dos pilares fundamentais de estruturação de qualquer sociedade desenvolvida, né? E a justiça do trabalho exerce um papel fundamental. É o braço do judiciário que mais efetividade apresenta. Isso é inequívoco, os números estão aí para não nos deixar mentir. Tem celeridade, tem duração razoável, o processo judicial eletrônico é uma realidade muito antes da própria pandemia, e tem outros pontos, talvez, que seriam muito sensíveis e polêmicos. A professora Carolina mencionou o ius postulante, que para mim também é algo que não faz mais sentido. Por mais que seja um país continental, que tenha rincões que o seu trabalho passa de barco de 3 em 3 meses, mas é importante que se rearranje isso de uma outra maneira, porque o processo do trabalho ele é técnico, ele é complexo, ele tem discussões aprofundadas, então é fundamental revisitar esse estudo, como também o da audiência una, que para mim, é algo draconiano em relação ao reclamante. Ele tem que enfrentar ali num único ato, né, toda a tese defensiva, a estratégia montada, as testemunhas que serão ali ouvidas, né, e muitas vezes sem conseguir antecipar qual é o passo ou o caminho que a empresa adotará, e de outro lado a empresa tem acesso, sim, à petição inicial, aos documentos, e mapeia qual a prova que será produzida. Então, o processo merece uma série de ajustes, de reparos. Já tivemos lá na década de 70, no ministro Susequim, a proposta de um código de processo do trabalho com mais de 500 e tantos artigos, talvez não fosse o adequado, não combinasse com todos os princípios que norteiam o processo do trabalho, mas uma sistematização é fundamental, porque nós também sofremos de maneira tormentosa, e aqui tem outros advogados brilhantes que talvez concordem comigo, ao longo da pandemia, no afã de manter a atividade jurisdicional funcionando, uma relativização muito perigosa sobre diversos institutos do processo, a notificação na pessoa do advogado via e-mail, via WhatsApp, redesignação de audiência por aplicativos de comunicação, fixação de prazos para oferecimento de defesa, não seguindo o CPC, 5 dias, 10, 20. Né? Então, não pode existir um código para cada jurisdição, porque isso dificulta a própria autoridade e essa identidade de alguma coisa que siga critérios únicos, né? Porque, no final, é para a sociedade que a gente entrega tudo isso. E um jurisdicionado conversa com o outro, porque seu processo demorou mais do que o meu, menos, porque teve essa sorte ou aquela outra. Evidente que os processos discutem questões fáticas e terão destinos e caminhos diferentes. Mas, de toda maneira, eu tenho certeza, né, o que a professora Carolina mencionou é um fato, não há esse temor, essa virulência de uma revanche. Olha, tudo aquilo que estava represado agora será reproposto, mas já há um dado indicativo, sim, de um aumento da judicialização de algumas ações ou situações que talvez o advogado entendesse que não valesse a pena o risco. E, mais uma vez, eu insisto, o risco é inerente de toda disputa processual. E aí o ministro Barroso fazia uma sugestão, que estava completamente fora do espectro da discussão, de incidir honorários sucumbenciais sobre as áreas de natureza indenizatória e não as salariais. Quer dizer, a criar um outro caminho alternativo que não era discutido ali nos autos. Mas, de toda maneira, quero cumprimentar mais uma vez a associação, parabenizar pela grandiosidade do evento.
né, e pelo privilégio que vocês estão me dando de participar dessa casa que eu sou associado com tanto orgulho, e ao lado de pessoas que eu admiro, né, professores de todos nós, como é a Carolina, como é o ministro Cláudio, e a própria Daniela, que teve que sair um pouco antes aí por outro compromisso. Então, mais uma vez, obrigado, presidente Horácio, a Ilson, minha querida Isabel, pelo convite e pela brilhante organização. Doutor Fabiana, a honra é nossa. São com essas palestras, com esses eventos, que nós da associação e os senhores professores, doutores, juristas, isso que faz o engrandecimento da nossa classe e, por via de consequência, tratar de uma justiça que é tão fina, tão fundamental ao ser humano, né? E eu vejo como única solução para todos, para toda a nossa classe, efetivamente o aprofundamento nas questões, dar profundamente cada... Veja, que nós trouxemos aqui, falamos um pouquinho de litigância de má-fé, a doutora Carolina nos trouxe também outras questões que são importantes e que só o estudo aprofundado faz nós percebermos algumas situações que talvez não percebíamos antes disso. Então, nesse sentido que a associação procura, não é, doutor Horácio, Ailson, meu colega, trazer esses debates para a nossa classe. Mais uma vez, eu agradeço demais a presença dos senhores e passo a palavra, então, para a doutora Carolina, para fazer as suas considerações, e depois o colega Ailson. Doutora Isabel, peraí, eu estou ligando. Bom, eu só tenho a agradecer, acho que é muito importante esse tipo de diálogo, né? As questões, a gente vive hoje um direito de precedentes, o Supremo Tribunal Federal nunca teve em pauta tantos temas trabalhistas de relevância, nós temos, em breve futuro, né, a questão da liquidação da petição inicial, é um tema que certamente, né, tem que, os advogados, a nossa comunidade tem que ser ouvida na prática do dia a dia desses atores que litigam na Justiça do Trabalho. A gente está falando aí dos poderes também, poderes de responsabilidade dos juízes, num processo do trabalho tão inicialmente inquisitorial, que hoje a gente tem vários pontos aí também de flexibilização desse contexto, a ADI 5941 também pautada aí para os próximos dias, os deveres dos magistrados. Temos a questão também que me parece que vai movimentar muito o nosso dia a dia, a possibilidade de reconhecimento dos grupos econômicos, né? A gente fala de responsabilidade dos sócios, dos grupos econômicos, isso é uma questão muito sensível para a Justiça do Trabalho, isso está em pauta de discussão, é a DPF 488, então existe aí um cenário vindouro de muitos temas a serem discutidos na primeira corte, nunca tanto quanto hoje em dia. Então, parabenizo a associação por essa preocupação, por esse alargamento do debate, acho que é importante, e até a participação dessas associações no quadro de amicicures da Suprema Corte. A gente vê até como a gente não tem o parâmetro do voto escrito, né? Os nossos colegas, muita gente assistindo ainda ao plenário, e a gente pode concluir desses testemunhos que, infelizmente, a prática da advocacia trabalhista, da litigância da Justiça do Trabalho, é muito pouco conhecida dos ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção da ministra Rosa Weber. Então, mais do que nunca é importante esse esclarecimento, essa participação, essa abertura do diálogo, né, com os ministros da Suprema Corte de temas tão importantes no nosso dia a dia. Então, parabenizo e agradeço novamente a minha participação, dando um abraço carinhoso para todos esses colegas de painel, prazer vê-los ainda aqui virtualmente, a vida está voltando ao normal, tanto que estou aqui na faculdade, e espero aí no segundo tempo
estarem, ministro, no TST, despachando Vossa Excelência, estar aí tantas vezes que fui também presencialmente à Associação de São Paulo, Associação de Advogados Trabalhistas, e também a ASP. Então, são duas entidades muito bacanas que já estive presencialmente e sinto saudade do retorno, assim, para a gente poder se abraçar a comunicação pessoal. Grande abraço. Era isso? Eu vou deixar só uma mensagem final. Isabel, agradecer mais uma vez a presença aqui dos nossos queridos professores, o ministro Cláudio Brandão, o professor Fabiano Zavanella, a querida amiga Carol Tupinambá. Dizer que esse é um tema, obviamente, muito empolgante. Eu sempre disse que é um tema tão importante que gerou toda essa celeuma que estamos vendo no dia a dia. Alguns comentando, obviamente, a favor, outros contrários. Eu era um defensor da tese de que a litigância de má-fé era o melhor remédio para lides temerárias. Não via pessoalmente que a condenação em honorários advocatícios do trabalhador fosse a melhor maneira de evitar a litigiosidade. Sabemos, óbvio, que há situações que a coisa não caminha bem, mas eu sempre defendi que a litigância fosse aplicada, e bem aplicada. Vejo no dia a dia que ela não é muito utilizada, ou se utilizada, é utilizada com uma certa moderação, aí não sabendo dizer o porquê de não ser de não ser um instrumento que possa, de fato, coibir demandas que extrapolassem o razoável. Então, Bel, obrigado mais uma vez pela palavra e devolvo para você, tá? Obrigado. Minha palavra final é de agradecimento a cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Obrigada a quem está nos assistindo. Obrigado, Wesley, pela transmissão. Um abraço a todos. Saúde a todos.